Ex-ministro da Justiça Anderson Torres segue preso em cela isolada da Polícia Federal em Brasília. O presidente da Câmara, Arthur Lira, pede punição a deputado que incentivou atos golpistas no domingo passado. Parlamentar português é repreendido após chamar presidente Lula de bandido. Morre aos 95 anos a atriz Gina Lollobrigida, sex symbol do cinema italiano. O RB Notícias começa agora. O ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, está preso no 4º Batalhão da Polícia Militar no Guará, em Brasília, desde sábado. O ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, chegou ao Brasil na manhã deste sábado, depois da viagem aos Estados Unidos, e foi preso pela Polícia Federal no aeroporto de Brasília. O ex-ministro da Justiça, Jair Bolsonaro, é investigado por omissão e conivência com o ataque à capital em 8 de janeiro. Torres atuava como secretário de Segurança no Distrito Federal no dia em que milhares de apoiadores de Bolsonaro devastaram as sedes do poder público e desembarcou em Brasília para se apresentar à Justiça. Em um comunicado, a Polícia Federal se limitou a dizer que ele foi preso ao desembarcar e que as investigações seguem em sigilo. Afastado do cargo no dia do ataque, ele estava de férias nos Estados Unidos, mesmo tendo acabado de assumir a pasta de segurança. Ele já tinha anunciado que voltaria ao Brasil para se defender. No dia 8 de janeiro, milhares de apoiadores de Bolsonaro invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. A prisão de Torres foi ordenada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Na noite de sexta-feira, Moraes autorizou a inclusão de Bolsonaro nas investigações que buscam esclarecer os mandantes e autores do ataque. Aliado de Bolsonaro, Torres também vai precisar das explicações em relação a uma minuta de decreto presidencial sem assinatura, mas com o nome de Bolsonaro, que poderia ter sido utilizada em uma tentativa de alterar o resultado das eleições. Anderson Torres continua preso no 4º Batalhão da Polícia Militar no Guará, em Brasília. E a Polícia Federal prendeu 2 suspeitos de envolvimento com atos extremistas contra sedes dos 3 poderes em Brasília e os acampamentos em frente aos quartéis do Exército, em operação deflagrada nesta segunda-feira, em Campos do Goitacazes, no Rio de Janeiro. Ao todo, eram 3 mandados de prisão temporária e 5 de busca e apreensão no estado. Até o fechamento desta edição, outros 2 suspeitos estavam foragidos. E o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, defende punir o deputado do PL, Abílio Brunini, por incentivar os ataques golpistas em Brasília. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu que a Justiça puna parlamentares que tenham incentivado os atos golpistas no último dia 8, mas saiu em defesa de alguns deputados eleitos pelo PL. Lira disse que conversou com Nicolas Ferreira, Clarissa Tércio e André Fernandes e que não viu evidências até o momento contra os 3. Os 2 últimos são alvo de inquérito da Procuradoria-Geral da República. Ele afirmou que não tem informações sobre a deputada Silvia Waipe, também alvo da PGR por ter feito publicações em apoio aos golpistas. Por outro lado, defendeu que haja punições no caso do deputado Abílio Brunini, que gravou um vídeo no Salão Verde da Câmara afirmando que os estragos eram mentira. Questionado sobre se Jair Bolsonaro deve ou não ser responsabilizado pelos atos golpistas, ele disse que cada um responde pelo que faz, mas evitou se posicionar favorável ou contrariamente à inclusão do ex-presidente no rol de passíveis de punição. Lira afirmou que pedirá ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que solicite a punição contra aqueles que foram presos e identificados pela Polícia Legislativa da Câmara e afirmou esperar que as autoridades de segurança garantam a paz durante a posse dos novos parlamentares do Congresso no dia 1º de fevereiro. E o interventor federal na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, afirmou nesta segunda-feira que as investigações apuram se os terroristas envolvidos nos atos do último dia 8 tinham conhecimento das plantas do Palácio do Planalto e da Câmara dos Deputados. Em entrevista coletiva, Capelli declarou ter ouvido o relato de um sargento não identificado por ele de que alguns dos manifestantes eram profissionais
Esse sargento informou à Capelli que não estavam enfrentando apenas manifestantes. Existiam homens no campo de batalha com conhecimento de terreno, conhecimento de táticas de combate, características de profissionais. Eram homens profissionais no meio dos manifestantes. Para Capelli, essa informação é um depoimento valioso e será apurado. Ainda segundo o interventor, a Polícia Civil do Distrito Federal está atuando em perfeita sintonia com a Polícia Federal, auxiliando nas perícias e na identificação dos responsáveis pelos atos de vandalismo. Também na entrevista, a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou que o objetivo é aumentar o efetivo policial responsável pela segurança da esplanada dos ministérios. Segundo ela, atualmente são 248 policiais e o objetivo é levar este número para 500. Ela informou ainda que está em estudo a possibilidade de aumentar de 140 milhões para 300 milhões de reais o valor pago ao trabalho voluntário feito por policiais para o batalhão. O Comando Militar da Amazônia, sediado em Manaus, cedeu o prédio para que manifestantes acampados na porta do quartel guardassem pertences pessoais. Quem tem mais detalhes é o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. O Comando Militar da Amazônia abriu as portas do quartel para que os amotinados, os vândalos, pudessem colocar lá os seus pertences pessoais. E há uma informação da Polícia Militar de Manaus que, em cumprimento à decisão judicial de liberação do local, não contou com o apoio das Forças Armadas do Amazonas, do Comando, para retirar os acampados que estavam lá. Que a Polícia Militar teve dificuldade e teve que agir sozinha. Enquanto isso, aqui em São Paulo, um organizador e possível financiador dos acontecimentos do dia 8, dos terríveis acontecimentos de repercussão internacional, disse que o major o livrou da prisão. Veja você, aí nós temos as imagens do Palácio do Planalto, quando o comandante das forças do Exército, que tem que defender o Palácio do Planalto, discutia com o policial militar e tentava impedir esse policial militar do Distrito Federal de realizar as prisões. É bom que se saiba o seguinte: a responsabilidade da segurança do Palácio do Planalto, ao contrário do Itamaraty, do Supremo e do Congresso, é de exclusiva competência do Exército Brasileiro. É por isso que fica permanentemente acampado lá no Palácio do Planalto representantes das forças do Exército Brasileiro. As investigações continuam por toda parte e a grande discussão que começa nessa semana é com relação à tipificação. Há juristas que querem que a palavra terrorismo ou crime de terror seja retirada da tipificação, porque ele não corresponde à realidade dos fatos. O deputado federal Gustavo Gayer, do Partido Liberal, que ingressou no parlamento este ano, iniciou um movimento nas redes sociais contra a reeleição do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Gayer apoia o senador Rogério Marinho para assumir o comando do Senado. A movimentação no Twitter fez com que o nome de Rodrigo Pacheco estivesse entre os tópicos mais comentados do site, ocupando o 5º lugar. Gustavo Gayer criou uma plataforma por conta própria neste fim de semana, intitulada de Como Vota Senador. O programa faz um mapa de quais senadores já decidiram o seu voto para a mesa diretora interna da Casa Alta. As eleições acontecem em 1º de fevereiro, com a marca da nova legislatura, que se encerra em 2027. Ontem, o deputado fez uma publicação em sua rede social afirmando que havia acabado de criar um site mostrando o placar dos votos de cada senador para a presidência do Senado.
Na divulgação, Gayer também disse que precisamos virar o jogo, entre aspas, destacando que é necessário impedir a reeleição do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que assim, segundo ele, seja possível frear as arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal. O site criado pelo parlamentar é classificado em 3 seções, apresentando os parlamentares que estão divididos entre votarão em Pacheco, votarão em outro candidato e indefinidos. Gayer ainda chamou a atenção do público, alertando que os senadores que ainda não sabem em quem votar são os que devem ser priorizados e orientou que os internautas entrem em contato, entre aspas, sempre de forma educada, ordeira e civilizada para apresentar a sua sugestão, além de pedirem pelo, abre aspas, fim do voto secreto, fecha aspas, na Casa Legislativa. Rodrigo Pacheco é presidente do Senado desde 2021 para disputar a cadeira. Ele vai concorrer com o senador Eduardo Girão, do Podemos, e Rogério Marinho, do PL, eleito em 2022. E a seguir, o governo vai fazer busca ativa de famílias com direito ao Bolsa Família. Janja, primeira-dama brasileira, ganha destaque e já causa incômodos em aliados de Lula. O RB Notícias volta em instantes com essas e outras informações. Não saia daí.